Vamos olhar, essa lista aqui é para todos. Talvez um que o outro não tenha que montar a equação diferencial. Mas, por exemplo, aqui, montar a equação diferencial. Ou seja, é botar todas as pecinhas no seu devido lugar. Né? Então, a letra A. Ou seja, você vai colocar todas as peças no lugar. Professor, Fala. pode me tirar uma dúvida, por favor? Fala. Quem está... Quando eu for fazer o PowerPoint, tem como colocar imagens do caderno nele? Tá. Vamos lá. Primeiro, tu não vai fazer PowerPoint porque não tem apresentação, tá? Isso é uma dúvida que pode surgir. Nós não vamos fazer a apresentação. É a aula que vem e depois é só para quem tiver dúvidas no dia 19. Você vai me mandar o arquivo, o relatório final acabado e eu vou corrigir esse relatório. Então, você não vai ter aquele momento de apresentação. Nesse trabalho, a gente não vai fazer apresentação, não é seminário, tá? É só mandar o relatório. Nesse relatório, você pode sim mandar a foto, certo? Você pode fazer a foto, fazer no caderno, numa folha, escrever com uma caneta. Geralmente não usem lápis, porque lápis é uma coisa que às vezes não aparece. Pega uma caneta boa, né? Sei lá, de tinta preta, e escrevam, pode tirar foto e mandar. Formata bonito e manda. Não tem problema. É um arquivo de texto tranquilo que vocês vão mandar para mim lá no link do que eu vou deixar aberto. Não tem mistério. E é um arquivo em PDF. Né? Já vou bater sempre nessa tecla. Mandem arquivo em PDF. Não mandem arquivo em Word, porque o Word não vai, eu não vou conseguir abrir no Moodle. Eu vou ter que baixar o arquivo, que eu também não posso fazer comentário. Mandem arquivo em PDF, tá? Então, não tem apresentação, não se preocupem com a apresentação, se preocupem em resolver o problema, tá? Bom, aqui, opa, antes de ir para cá. Aqui, o que nós temos, né? Então, aqui montar a equação é você pegou o problema e montou. Às vezes tem alguns que são massa-mola, outros que são de circuito, tem um que é aquele de temperatura, e aquele da temperatura é somente colocar cada pecinha no seu lugar, né? Então, você vai ter que ter um TM, que é o T médio, vai ter um lambda. É só colocar cada uma das peças no lugar e deixar do lado de cá as expressões onde tem a temperatura igual aonde não tem temperatura. Bom, a B é resolver por variação de parâmetro. O que é isso? É aquilo que nós estamos fazendo, né, há algumas aulas atrás, onde eu fazia y igual a YH mais o YP. Então, tem que fazer o YH e tem que fazer o YP. Né? A letra C, né, é a transformada de Laplace. Então, como nós já vamos ver hoje, já começamos a falar disso, quando eu estou com uma equação diferencial, né, quando eu estou com uma equação diferencial, eu vou poder resolver por transformada de Laplace. Eu aplico a transformada de Laplace à equação diferencial, né? E vou ter que isolar eu vou ter o y de t. Melhor, vamos fazer o esquema de outra maneira. Professor, só uma dúvida ali de variação de parâmetro ali. Se tiver a condição, eu tenho que entregar a solução particular, né? Exatamente, eu tenho isso aqui. Descobrir os Cs daí lá, né? O C1, exatamente. Tá, que é isso que a gente está se trancando, nós três do nosso grupo ali, estamos batendo na mesma tecla nisso aí. Depois eu queria pedir uma ajuda para o senhor aí, só para dar uma clareada. Tranquilo. Então, aqui eu vou ter a equação, né? Aqui, o que acontece? Eu vou aplicar a transformada de Laplace, vou isolar o y de S e vou aplicar a transformada inversa e vou ter a solução. Tá. O que nós já temos? Nós já podemos fazer isso aqui. Já dá para isolar e já dá para inverter. Ah, professor, a gente não fez nenhum exemplo disso. Sim, hoje na aula de hoje a gente vai fazer um exemplo disso. A D, aqui a gente vai identificar o que é homogêneo e o que é particular.
Bom, homogênea é essa aqui. YH, solução homogênea. E YP é a solução particular, é esse aqui, né? Ou melhor, a solução não homogênea, né? Então, isso aqui você já calculou aqui e recalcula aqui de novo. E a letra E, você pode usar o GeoGebra para fazer o gráfico. Acho que em todos os problemas vai no eixo das abscissas, no eixo horizontal, o tempo, e aqui vai variar, sei lá, vai variar, pode ser carga, pode ser Y, pode ser T, pode ser X, enfim, né, a variável que está do problema. Então, basicamente, nós já temos quase tudo pronto, vamos dizer assim, que falta 90%, ou melhor, 90% já foi visto, 95% já foi visto. Só aquele detalhezinho ali de resolver a equação diferencial ainda não. Né? Que também não tem grandes novidades. Tá. Vamos lá. Então, nós estamos aqui, nós estamos fazendo esse caminho de volta. Então, vamos lá. Se eu vou fazer esse caminho de volta, nós vamos estar trabalhando com transformada inversa. Isso aqui é um exemplo, é uma questão do pós-aula que termina hoje. Né? Então, nosso problema de chegar à solução da equação diferencial vai passar por resolver uma transformada inversa. Né? Então, tá. Vamos lá. Então, o que acontece? Se eu tenho que tomar a transformada inversa, e aqui em cima eu tenho 3s mais 5 sobre s ao quadrado mais 7, nós temos que ver que nós temos uma fração. Essa fração, ela pode ser decomposta em duas frações. Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma no meu numerador. Então, aqui eu tenho 3s e aqui eu tenho 5. Então, uma parcela vai para a fração... Tá... Fale. O senhor falou terminar hoje, mas está marcado para o dia 30. O que está marcado para o dia 30? Esse é o pós-aula. Ah, ok. Vai para o dia 30, então. Ah, não me assusta. Vai para o dia 30. É que na minha cabeça eu ponho, vamos dizer assim, o... Ah, deixa quietinho lá, deixa quietinho, essa data tá bom. Eu ponho, vamos dizer assim, eu falo que tá vamos dizer assim, na rotina, que sempre é uma semana, mas se tá no dia 30, deixa lá. Depois eu vou estender isso também até outra semana, né? Vou estender até o dia 7. Tá. Beleza, senhor. Então, o que acontece? Então, aqui eu tenho que abrir uma soma, né? Porque aqui, que aí eu tenho uma soma de duas frações de mesmo denominador. Né? Tá. Ok. Então, se eu tenho uma fração que tem uma soma, eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador. Então, o que acontece? Então, agora, essa transformada, né, 3s mais 5 sobre s ao quadrado mais 7, ela pode ser transformada em menos 1 de 3 sobre s ao quadrado mais 7, mais... botar esse 5 para fora, não faz diferença. Aqui é 1, s ao quadrado mais 7. Tá. Então, esse 3, professor, botou esse 5 para fora. Então, esse 3 também ele poderia ir para fora. Não tem nenhum problema, porque constante sai para fora da transformada. Então, ficou essa transformada aqui, essa parcela e essa parcela. Tá. Vamos olhar para parcela número 1, que é a mais tranquila. Tá. Tá. Essa parcela número 1, vamos pegar uma tabela aqui. A tabela está aqui, vamos pegar aqui. Ela. O que tem nela? Bom, essa parcela, nós
Bom, nós temos que usar a tabela. Eu vou olhar para a tabela e vou ver, bom, o que eu posso fazer dessa tabela? Primeiro, eu vou ler ela no sentido contrário, né? Eu vou ler ela nesse sentido aqui. Eu vou ler ela assim, né? Da direita para a esquerda. Então, eu estou olhando aqui. Bom, alguma coisa se parece? Bom, a 5 e a 6 se parecem. Basicamente, a 6 se parece, né? Porque eu tenho S ao quadrado e A ao quadrado, né? Só que ali o A é ao quadrado. Então, quer dizer que o A ao quadrado é 7. O que implica que o A é raiz de 7. Ok? Então, na verdade, se eu faço o caminho de volta, eu vou ter quem? Que isso aqui corresponde a nada mais do que cosseno da raiz de 7 vezes t. Ok. Tá. Agora eu vou pegar a segunda, né? Eu vou pegar segunda parcela. Vou pegar uma outra cor de ponteiro. Vou pegar a segunda parcela. Essa segunda parcela, né? Eu tenho o quê? 1 sobre S ao quadrado mais 7. Essa segunda parcela, eu vou olhar para a tabela e vou ver, bom, ela tem uma cara de seno. Só que qual o problema dela? Que está faltando A. Se aqui é A ao quadrado, aqui é A. Ou seja, se o meu A ao quadrado é raiz de 7, o meu A é raiz de 7. Então, o que nós vamos fazer? Se está faltando o A, a gente vai completar, né, com uma raiz de 7. Vamos botar aqui. Vai ficar com 1 vezes a raiz de 7, então vai ficar raiz de 7 aqui. E se eu multipliquei por raiz de 7, fiz 1 vezes raiz de 7 aqui, lá fora eu vou fazer 1 sobre a raiz de 7. Né? Porque 1 sobre a raiz de 7 vezes a raiz de 7 dá 1 e fica tudo na mesma, né? Tá. Então tá. Então vamos voltar para cá. Então vou ficar com S ao quadrado mais 7. E aí, então, eu tenho... aí nós temos plenamente para aplicar a linha 5. Então, vai ficar 1 sobre raiz de... Vou botar aqui. 1 sobre raiz de 7 vezes, né, pela linha 5. Pela linha 5, eu tenho seno da raiz de 7 vezes t. Né? Então, tá. Então, portanto, o que nós temos? Então, portanto, tá? Então, finalmente, portanto, o que nós tínhamos? Nosso problema original era esse aqui, né? Então, que a transformada inversa de 3s mais 5 sobre s ao quadrado mais 7 era essa soma. Então, nós tínhamos 3 vezes essa transformada inversa, cosseno de raiz de 7 vezes t, mais 5 vezes a parte azul. Mais 5 vezes a parte azul, mais 5 sobre a raiz de 7, seno da raiz de 7t. Certo? E aí nós temos, então, a transformada inversa. Então, esse aqui é o exercício que vocês têm lá no pós-aula. Tá. Vamos ver esse aqui agora. Esse daqui é um exercício parecido, mas vai naquela linha da semana passada, né? O que acontece? Quando a gente tem uma fração desse tipo, a primeira coisa que a gente vai fazer, sempre, eu estou usando a palavra cara, sempre, é decompor, né? Tentar decompor. Então, primeiro, tentar decompor o denominador. Ou seja, eu vou fazer S igual, né? Essa decomposição, né? A gente pode dizer, né, de forma bem coloquial, é tomar a báscara do denominador, né? É bem coloquial e errado, né? Ou seja,
Nós temos que determinar as raízes do denominador. Né? Forma correta de dizer é tomar as raízes do denominador. Então, menos 6 mais ou menos a raiz quadrada de 36 menos 4 vezes 4, 44. Dividido isso por 2. Qual o problema que vai acontecer aqui? Né? O problema que vai acontecer aqui é menos 6 mais ou menos. Se eu faço 36 menos 44, isso vai dar raiz de menos 8. E essa raiz de menos 8 é uma raiz negativa. E nós não, aqui na transformada de Laplace, nós não vamos lidar com um número complexo. Então, a raiz de menos 8, né, ela não pertence aos reais, ou seja, ela não é... Nós não vamos trabalhar com ela, ou seja, nós não... Isso implica, né, que não é possível decompor. É possível decompor o polinômio. Tá, se não é possível decompor o polinômio, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos ter que dar uma ajeitada nela. Vamos ver o seguinte. Aqui eu tenho S ao quadrado e aqui eu tenho 6S. Bom, se eu tenho 6S, né? Se eu dividir 6S por 2, então eu tenho S ao quadrado mais 6S. Se eu dividir 6S por 2, isso dá 3. E se eu pego 3 e elevo ao quadrado, faço 3 ao quadrado, eu tenho 9. E isso é S mais 3 ao quadrado, né? O que a gente fez aqui foi fazer a fatoração, né? O que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Isso a gente viu na pré-aula da semana passada. Tá. Então, como é que eu vou conseguir esse trinômio aqui, né? Bom, aqui eu tenho S ao quadrado mais 6S, né? Mais 6S. Opa. Mais 6S. E o 11? O 11, eu posso abrir ele em 9 mais 2. Desta maneira, o que eu tenho? Né? Eu posso vir aqui e pegar. Eu posso vir aqui e pegar. Né? Esse S ao quadrado mais 6S mais 9, ele vai ser reescrito como S mais 3 ao quadrado. Né? A propriedade dos produtos notáveis, né? Do trinômio quadrado perfeito. E mais 2, né? Ok. Mais 2. Tá. Ok. Então, o que a gente vai fazer agora? Né? Nós temos que fazer essa transformada inversa. Tá. Para fazer a transformada inversa, vamos olhar para a tabela. Então, nós temos o seguinte. Nós já vimos que o nosso problema se resume a S sobre S mais 3 ao quadrado mais 2. Né? Então, ele se resume a isso aqui. Tá. Beleza. Então, se o nosso problema se resume a isso aqui, será que a tabela já vai nos ajudar direto? Pois é. A tabela, eu acho que aqui ela ainda não nos ajudaria direto, porque ela está faltando uma propriedade das tabelas. Vamos pegar a tabela de propriedades. A B. Eu chamo de tabela B. A tabela B. Vamos ver se eu acho uma tabela B aqui. A B. Eu vou achar uma tabela B ali. Aqui tem uma. Tá. Vou botar aqui uma tabela. Agora eu vou botar essa daqui. Já abro para vocês.
sei que eu não estou compartilhando. Isso. Vou trazer para cá. Tá. Agora sim. É bom ter uma tabela para a gente poder ver o que está rolando. Tá. Então tá. Então aqui. Tá, fui lá e peguei uma tabela. Peguei essa tabela aqui, a tabela B, tabela de propriedades. Então, se eu olho a tabela B, né, essa aqui, ela se encaixa, né? Quando a gente vê que ela não se encaixa direto em uma dessas propriedades aqui, numa dessas linhas, né? Até ela pode se encaixar na 5 ou na 6, e na verdade ela vai se encaixar na 5 e na 6, só que tem aquele S mais 3, né? Então, esse S mais 3, a gente vai ter que dar uma olhada na tabela B. Bom, como nós estamos olhando neste sentido, né, a gente vê que nós temos deslocamento na linha 3. Essa linha 3 aqui é uma das mais usadas. Nós vemos que temos um deslocamento. Se eu tenho esse deslocamento F, S menos, ou melhor, S menos A, ele também pode ser S mais 3. Só que alguém vai dizer, mas tem S mais 3 aqui, mas ali em cima não tem S. Não tem mais 3. Então, se não tem mais 3, a gente vai colocar mais 3 aqui e tirar mais 3. Ora, porque se eu boto mais 3 e tiro mais 3, não muda nada. Mas facilita para aplicar a linha 3. Ou seja, eu vou ficar com S mais 3 sobre S mais 3 ao quadrado mais 2, menos 3, né? Que está o menos 3, vezes a transformada inversa. Né? Ou melhor, vamos fazer aqui. Menos 3 de menos 3 de S mais 3 ao quadrado mais 2. Então, eu posso reescrever essa fração, né, como uma soma, mantendo os denominadores. Desta maneira, eu tenho S mais 3 sobre S mais 3 ao quadrado mais 2, menos 3 transformada inversa de quem? De 1, S mais 3 mais 2, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Tá. Então, agora eu tenho as condições necessárias para aplicar a linha 3, onde eu tenho um deslocamento. Então, por exemplo, se eu tenho F, eu tenho que ter nesse deslocamento S menos A. Né? Então, para eu ter o deslocamento F de S mais 3, porque todas as variáveis S estão deslocadas 3 unidades. O que eu preciso, né? Eu preciso ter o F de S menos 3, né? Porque se eu tenho menos 3, eu tenho o mais 3. Então, quer dizer que o meu A vai ser menos 3. Aqui eu deixei nesse formato. Né? Então, se eu tenho S mais 3, quer dizer que o meu A é menos 3, sinal trocado. Para que isso? Porque como eu estou lendo no sentido oposto, eu estou fazendo a leitura no sentido oposto. O que eu tenho aqui? Eu tenho E na AT vezes F de T. Esse F de T é a transformada inversa sem o deslocamento. Então, eu vou tirar para fora o E na A. O A é menos 3T. Né? O A é menos 3T. E sobra agora quem? A transformada inversa da função sem o deslocamento. Né? Então, sobrou a transformada inversa sem o deslocamento. Tá? Então, eu tirei o deslocamento. Tá. Menos 3. Agora a mesma coisa, né? E na menos 3t, aplico a transformada inversa de 1s ao quadrado mais 2, sem o deslocamento da variável. Ok. Então, agora, nós temos essa soma, ou essa subtração, dá na mesma. E aí, agora, nós vamos aplicar plenamente essa tabela. Deixa eu só organizar uma coisa aqui. Eu vou compartilhar, mas já compartilho. Porque essa tabela está muito aqui na ponta. Vamos deixar ela aqui no cantinho dela. Daí
Deu, agora sim. Tá. Então tá. Então nós estamos aqui, né? Nós estamos nessa fase. E na menos 3t transformada inversa de quem? De S sobre S mais 2 ao quadrado. Menos 3 e na menos 3t transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 2. Ok. Então, agora, nós temos essa tabela de propriedades. É simples, né? Então, eu vou olhar para o meu lado direito e vou ver. Bom, eu tenho S ao quadrado na 5 e na 6. Então, é uma das duas. Então, se eu olhar para a primeira parcela, eu vou ver que é essa propriedade aqui, né? A minha é o S ao quadrado mais A ao quadrado. Nesse caso aqui, se meu A ao quadrado é 2, quer dizer que o A é raiz de 2. Então, o que aconteceu? Eu tenho E na menos 3t cosseno de quem? Da raiz de 2 vezes t. Menos 3e na menos 3t. E aí nós temos aquela situação anterior. Bom, aqui tem 1. Então, para ter 1 ali, o que nós vamos precisar? Nós não vamos... Não é para ter 1 ali, é para ter quem? É para ter o A, mas o A é raiz de 2. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por raiz de 2. E aqui fora, eu vou dividir por raiz de 2. E aí, então, eu tenho as condições para aplicar, né, a linha 5. E aí eu tenho 3 sobre a raiz de 2 de quem? Do seno de raiz de 2 vezes t. Certo? E se você olhar bem para isso, essa resposta final aqui, ela bem se parece com aquela situação onde a gente tinha lá quando estava buscando a solução homogênea, quando nós tínhamos uma raiz complexa, né? Porque eu poderia colocar o E na menos 3t em evidência, e aí eu vou ter cosseno de raiz de 2 vezes t, menos 3 raiz de 2, seno de raiz de 2t. Porque lá, né, nós tínhamos o quê? Um E na AX, só para lembrar, né? AT, um C1 cosseno de BT, né? Aqui é B, mais C2 seno de BT, né? Veja. Só por uma questão de comparação, né? Mas não precisa, né? Só para a gente ver que existe essa similaridade. E essa similaridade não é à toa, a gente já vai ver isso. Tá. Tá. Então tá. Vamos agora para essa situação aqui. Tá. Então aqui nós são esses dois exercícios aqui que eu comecei, eles estão no pós-aula dessa semana, pós-aula 15. Tá. Vamos olhar para essa situação aqui. Então, na aula passada, nós vimos que nós precisávamos decompor o polinômio, né? E na hora de decompor o polinômio, que é o denominador, eu tenho o meu denominador, eu tenho que abrir isso aqui em frações parciais, nós vimos algumas situações envolvendo as frações parciais. E nós não vimos esse caso aqui, onde o meu denominador é uma potência. Então, essa minha potência aqui, que a gente chama de potência de primeiro grau, por exemplo, S ao cubo é uma potência de primeiro grau. Como assim? O S está elevado ao cubo. Poderia ser S menos 1 ao cubo. É uma potência de primeiro grau. Aqui dentro eu tenho um polinômio de primeiro grau. Aqui dentro eu tenho um polinômio de primeiro grau. Né? Se eu tivesse aqui S ao quadrado menos 1, seria um polinômio de segundo grau, mas é de primeiro grau. Lembrando que o grau de um polinômio é a maior potência do polinômio. Então, aqui é um polinômio de primeiro grau elevado ao cubo. Nesse caso aqui, né, nós temos que decompor em frações. Compor em frações parciais.
Tá, como é que eu vou fazer essa decomposição? S ao quadrado mais S mais 2 sobre S ao cubo. Isso aqui vai ser decomposto em 3 frações. Tá. Por que 3? Porque S é o cubo. Então, eu vou ter uma fração com o denominador S, outra fração com o denominador S ao quadrado e outra fração com o denominador S ao cubo. Né? Opa, S ao quadrado não, S ao cubo. O que nós estamos fazendo aqui é o caminho de volta, né? Porque a gente estaria acostumado a fazer essa continha. 1/2 mais 3/4 mais 5/8, por exemplo. Se eu tenho que somar isso aqui, o que a gente sabe? Que para fazer essa soma, o denominador comum dessa soma vai ser 8. Né? Que eu tenho 2 na segunda, tenho 2 na 1, 2 na segunda e 2 na terceira. Então, o denominador denominador comum, né? Dessa nova, da fração soma, ela é o maior expoente, né? O 8. Por quê? Porque 8 divide 2, o 8 divide 4 e o 8 divide 8. Né? Então, aí é fácil de fazer a soma. Então, aqui, como a gente está fazendo o caminho de volta, se eu tivesse que fazer 15 sobre 8, bom, eu teria, e eu quero decompor isso aqui numa soma de frações, eu sei que um denominador seria 2, um outro denominador seria 4, e o outro denominador seria 8. 2 na 1, 2 na 2 e 2 na 3. Tá. Beleza. Então, se eu for agora... bom, vamos lá. Então, quem é o A, quem é o B, quem são os numeradores? É o A, o B e o C. Não sei quem são. Ah, professor, mas a gente viu semana passada que se eu tenho ao quadrado. Não, se a gente tem um polinômio de segundo grau. Aí, quando se entende por polinômio de segundo grau, é um S ao quadrado mais alguém. Ali é mais zero, então não vamos considerar. Deixa assim, deixa quieto. Tá. Então vai ficar como? Bom, primeiro a gente vai ter que agora, para determinar o A, nosso objetivo é determinar o A, o B e o C. Para fazer isso, a gente vai ter que somar, né, o lado direito. Então vai ficar S ao quadrado mais S mais 2. Tudo isso dividido por S ao cubo. Igual a S na terceira, né, que é o denominador comum dos três. Então S na terceira dividido por S dá S ao quadrado. A S ao quadrado. Mais B S. S ao quadrado. S ao cubo dividido por S ao quadrado. Mais C. Ok. Sobra, os denominadores são iguais. Então, o que nós queremos, o que nos interessa é o que está no numerador. Então, S ao quadrado mais S mais 2 igual. S ao quadrado mais BS mais C. Então, o que nós queremos é isso aqui. Tá, então vamos partir para ele. Então, S ao quadrado mais S mais 2 igual a S ao quadrado mais BS. Bom, como eu vou determinar o A e o B e o C? Nós queremos o A, o B e o C. Como? Bom, vamos chutar valores para o S. Bom, um valor que eu vou chutar para o S, que já vai ser de cara ao matador, é o 0. Né? Posso chutar qualquer número? Posso. Se eu chutar 3 números aleatórios, né? Se eu for lá e chutar 3 números aleatórios que não seja, por exemplo, o 0, né? Porque o 0 ele mata, né? Ele vai matar, ele vai determinar direto quem é o C, né? Ele vai ficar 0, 0 e 2. 2 igual 0 vezes A, A some. Some o B e sobra o C. E aí eu concluo que o C é 2. Se eu chutasse qualquer outro número que não fosse o 0,
eu ia cair num sistema 3x3. Agora, eu vou cair num sistema 2x2. Né? Então, porque eu vou chutar outro número. Que número eu vou chutar? Vou chutar o número do meu CPF? Não, né? Vou chutar um número mais simples. Por exemplo, 1. Se eu chutar o número 1, o que vai acontecer? Vai ficar 1 e 1 mais 2, 4. Igual a A mais B mais o C, que é 2. Ou seja, o A mais B é igual a 2. Guardamos essa informação. Se eu chutar outro número, professor, eu vou chutar menos 1 meio, menos 1. Eu vou chutar a fração, menos 1. Ok, se eu chuto menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar 1 menos 1 mais 2. Né? Então, se eu vou ficar com 1 menos 1 mais 2, isso vai ser 2. Igual a A vezes 1 menos o B mais o C. O C é 2. Então, eu vou concluir que o A menos B é 0, né? Porque eu passo 2 para o outro lado, vai ser 0. E aí eu tenho um sistema linear, onde eu vou ter, né? Eu vou ter A mais B igual a 2 e A menos B igual a 0. Tá. Desta forma, como eu vou resolver isso? Bom, dá para resolver de forma bem simples, né? Simplesmente a gente vem aqui e soma, né? Fazer um escalonamento rápido, né? Que é o somar. Professor, mas lá no cálculo numérico, na disciplina de geometria, a gente viu que escalonamento tinha que fazer a matriz. Não, gente, é 2 por 2 a gente faz bem rápido, né? Eu somo, né? A mais A, 2A. B menos B vai embora. Igual a 2. Eu somei porque era conveniente, né? Se não fosse conveniente, teria que multiplicar, enfim. Né? Mas vamos fazer aquilo que é rápido. Então, 2A igual a 2. Então, isso implica que o A vale 1. Já descobri isso. Se o A vale 1, eu tenho B, né? Se o A vale 1, o B vai ser quanto? O B vai ser menos 1. Né? Então, ou melhor, o B vai ser 1, né? Não vai ser menos 1, vai ser 1. Né? Porque se eu venho aqui e isolo, eu vou descobrir que o A é igual ao B. E aí, nós temos que o A é 1, o B é 1 e o C é 2. Então, vamos voltar para o problema inicialmente. Né? Então, nosso problema era S ao quadrado mais S mais 1 sobre S ao cubo. Né? Tá. E aí, nós tínhamos essa decomposição. A sobre S, B sobre S ao quadrado, mais C sobre S ao cubo. É mais 2 aí, professor. É mais 2, tá. Obrigado. Tá. Valeu. Então, o que nós temos? Já descobrimos que o A vale 1. Então, o A vai ser 1. O B é 1. E o C é 2. E o C é 2. Ok. Então, se o nosso objetivo é calcular a transformada de Laplace aqui, nós temos, então, a transformada de 1 sobre S, mais a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado, mais 2 vezes a transformada inversa de 2 sobre S ao cubo. Deixa eu arrumar isso aqui. Isso aqui tá... Não estou tendo espaço. Tem que ter espaço, tem que ficar organizado, bem bonito, né? Mais 2 sobre S ao cubo. Então, 1 sobre S. 1 sobre S ao quadrado. Mais 2 S ao cubo. Ok. Então, vamos lá. Como é que fica? Vamos pegar essa primeira. Vou botar uma outra corzinha. Vamos pegar
Aqui. Vou pegar a primeira. Essa primeira, nós temos que olhar sempre da direita para a esquerda. Bom, a primeira é clara, né? A transformada inversa de 1 sobre S é 1. Mais transformada inversa de... Vamos pegar aqui... De 1 sobre S ao quadrado. Bom, 1 sobre S ao quadrado também direto. T. Agora, de 1 sobre S ao cubo, aí nós temos que pegar... Né? Aí é a terceira linha. Então, o que nós temos? Eu tenho S ao cubo. S ao cubo nada mais é do que S... melhor. Mais. Então, se eu tenho 1 sobre S ao cubo, então é a mesma coisa que eu ter 1 sobre S ao quadrado mais 1. Então, o P em questão é 2. Ok, mas aqui em cima tem 1. Aqui em cima teria que ter, então, gama de 3, ou seja, de 2 mais 1. Ou seja, se eu vou ter ali em cima gama de 2 mais 1, ou seja, gama de 3, aqui embaixo eu tenho que ter a gama de... Eu tenho que ter o gama de 3 também aqui embaixo. Então, tá. Então, aqui embaixo, aqui eu vou ter gama de 3. Então, vai ficar mais 2 sobre o gama de 3 vezes a transformada inversa de gama de 2 mais 1 sobre S de 2 mais 1. Ou seja, isso aqui é T na 2, né? Porque o meu T aqui é... Então, se é S ao cubo, o T em questão é... Ou melhor, o P em questão é 2. Então, vai ficar T ao quadrado. Então, gama de 3, só para a gente recordar, é 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Então, isso aqui ficou 1 mais T mais 2 sobre 2, T ao quadrado, ou seja, 1 mais T ao quadrado. Né? Tá aqui. Então, tá a transformada inversa. Então, eu estou fazendo a leitura da tabela ao contrário. Certo? Beleza. Então, tá. Vamos ver essa questão aqui. Essa aqui era uma questão que também estava lá no pós-aula, né? No pós-aula da semana passada, eu deixei ele no pós-aula da semana passada para que a gente pudesse, né, para criar assunto, né? Então, aqui a gente junta várias coisas que a gente está conversando e, enfim. Então, tá. Então, se eu tenho que tomar a transformada inversa dessa fração, então, é o seguinte. Então, eu tenho S ao cubo, S mais 4. Tá. Primeiramente, esse meu denominador aqui, ele é um denominador que a gente tem que trabalhar ele. Ao contrário do primeiro, que o primeiro exemplo era S ao quadrado mais 7. Se eu fosse tomar a raiz desse problema aqui, né, o que nós já temos como raiz? Nós vamos ter S igual a mais ou menos raiz de menos 7. Ora, não dá para decompor algo assim, né, gente? Aqui, esse raiz de 7 não... E também a gente já tinha algo lá na tabela que permitia a gente resolver o problema. Aqui não. Aqui a gente vai ter que decompor a infração parcial. Então, eu vou ter uma fração. Eu vi que no exemplo anterior, a gente viu que para um S ao cubo eu tinha que ter 3 frações. Ok, mas agora eu tenho mais um denominador, o S mais 4. Então, eu vou ter um denominador que é S, um denominador que é S ao quadrado, um denominador que é S ao cubo e um denominador que é S mais 4. E os numeradores? Bom, um vai ser o A, o outro vai ser o B, o outro vai ser o C e o outro vai ser o D. Então, agora nós temos que determinar quem é o A, quem é o B,
quem é o C e quem é o D. Como nós vamos fazer isso? Tal qual nós fizemos anteriormente. O que nós fizemos anteriormente? Nós somamos o lado direito, né? Vem aqui, somei tudo. Então, se eu somar tudo, eu vou ficar com S ao cubo, S mais 4, né? Botei no denominador comum, e aí vai ficar como? Eu pego isso aqui e divido por S. Então, eu tenho S ao cubo dividido por S mais 4 dividido por S. Então, isso vai sobrar S ao quadrado de S mais 4. Então, vai ficar A vezes S ao quadrado de S mais 4. Pego tudo isso aqui e divido por S ao quadrado. Então, vai sobrar mais B vezes S, S mais 4. Pego tudo aquilo ali e divido por S ao cubo. Vai sobrar apenas o S mais 4. Eu pego tudo isso e divido por S mais 4. Vai sobrar apenas o ds ao cubo. Ok. Tá. Beleza. Então, o que acontece agora? Bom, vamos ter que nos interessa apenas o numerador. Então, vai ficar isso aqui. S ao quadrado, S mais 4, bs, S mais 4, mais CS mais 4, mais ds ao cubo. Tá. E aí, é daqui que nós vamos começar a determinar quem é o A, B e o C. Tá. Show de bola. Vamos lá, vamos escrever essa equação aqui. 3S menos 2 igual a S mais 4 mais S mais 4 mais S mais 4 mais ds na terceira. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a fazer chutes. O primeiro chute é S igual a 0. Se o S for igual a 0, eu vou ter menos 2. Vou zerar essa parcela do A, vou zerar essa parcela do B, mas não vou zerar a parcela do C, porque vai ficar C vezes 4. E vou zerar a parcela do D, né? Então, eu descobri quanto vale o C. Então, vai ficar C igual a menos 2 dividido por 4. Isso ficou menos 1/2. Tá, vamos guardar essa informação e vamos pegar o S igual a menos 4. Por que menos 4? Porque eu vou conseguir zerar onde tem S mais 4. Então, 3 vezes menos 4 dá menos 12. Menos 12 menos 2, menos 14. Zera a parcela do A, zera a parcela do B, zera a parcela do C, mas não zera a parcela do D, onde eu vou ter menos 4 ao cubo. Então, vai ficar menos 14 igual a D vezes menos 64, né? Portanto, o D é quanto? É menos 14 dividido por menos 64. Ah, professor, a gente poderia simplificar isso. Eu tenho menos com menos. Isso, então vai ficar o D vai ser um número positivo. Que vai ser 7 sobre 32, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou ficar em cima com 7 e embaixo com 32. Então, eu já tenho o D. Já tenho o C. Tá. E o A e o B? Bom, nós vamos cair num sisteminha linear, né? Então, o que nós vamos fazer? Bom, vamos supor S igual a 1. Se eu digo que o S é 1, vou ficar com 3 menos 2, dá 1. Igual. Aqui, S1, S1. Bom, 1 mais 4, 5. Então, vai ficar A vezes 5. Mais.
Aqui é 1 e aqui é 1. Vai ficar B vezes 5. Mais C. O C, a gente sabe que é menos 1/2. Vezes 5. O D, a gente sabe que é 7 sobre 32 vezes 1. Não, tá ali. Então, o que aconteceu? Eu vou ficar com 1 igual a 5A mais 5B menos 5/2 mais 7 sobre 32. Então, eu posso reescrever isso como 5A mais 5B igual a 1. Tá? Mais 5/2. Menos 5/2 passa para lá. Mais 5/2. Mais, esse mais 7 sobre 32 passa menos 7 sobre 32. Então, eu tenho, né? Só fazer uma coisa aqui que eu acho que está tudo certo aqui. Deixa eu só ver. Vamos puxar. Tá. Então, sobrou quanto? Vamos lá. 5A mais 5B. Opa. Vou pegar a mesma coisa. Então, 5A. 5A. 5B. Igual a 1 mais 5/2 menos 7 por 32. Tá. Se eu for fazer essa continha aqui, como é que fica? Vou botar aqui. O denominador comum vai ser 32. 32 divide 1, que multiplica 1. 32 divide 2 dá 16. Né? 16 vezes 5 dá 80. Agora, 32 que divide 32 dá 1. Então, eu tenho 112 menos 7. Isso, então, implica que eu tenho que 5A mais 5B é 105 por 32. Ah, professor, esses números são estranhos. Sim. Tem algum problema? Não. Vocês não viram ainda os números que vocês vão ter que lidar em, sei lá, em estrutura de aço e madeira. Esses daqui são bonitos até. Então tá. Opa. Então tá. Então, agora, o que nós vamos ter? Nós temos uma equação que envolve A e B, mas para determinar o A e o B eu preciso de uma segunda equação. Bom, que segunda equação é essa? Eu vou usar o S, eu vou chutar o S igual a menos 1. Então você vê, se a gente fizer chutes muito loucos, a gente pode ter problema. Problemas não, a gente pode ter números mais complicados. Vamos chegar nos mesmos resultados? Vamos, mas os números não vão ser amistosos. Tá, então se eu botar menos 1, então vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3, menos 2, menos 5. 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 mais 4 dá 3. Então, vai ficar igual a vezes 3. Menos 1 vezes 3 vai ficar mais B vezes menos 3. Tá? Que é menos 1 vezes 3. C vezes 3. O C a gente sabe que é 1/2. Então, menos 1/2 vezes 3. Então, vai ficar menos 3/2. E o menos 1 ao quadrado, melhor, menos 1 ao cubo, é menos 1 vezes D. O D é 7 sobre 32, então vai ficar menos 7 sobre 32. Então, o que nós temos? Nós vamos ficar com 3A menos 3B igual a menos 5. Mais 3/2 mais 7 sobre 32. Ou seja, 3A
menos 3B igual a, vou botar tudo sobre 32. Então, eu vou ficar com 32 vezes 5, 160, né? Menos 160. 32 dividido por 2 dá 16. 16 vezes 3, isso dá 48. Mais 48. Mais 7. Então, vamos lá, menos 160. Menos 160 mais 48 mais 7. Menos 135. Então, 3A menos 3B igual a menos 135. Dividido isso... Opa, 35 não, né? Ali faltou, eu botei 18, tá? Menos 160 mais 48, né, professor? Mais 7. Menos 105. Menos 105. Já aviso que esse número aqui... Ah, coincidência, coincidência. Não fiquem depois querendo buscar resultados iguais, que não vai dar. Então tá, então qual é o sistema que nós temos? Nosso sistema é 5A mais 5B igual a 105 sobre 32. 3A menos 3B igual a menos 5 sobre 32. Como resolver um sistema como esse? Como resolver um sistema como esse? Bom, para resolver um sistema como esse, vamos escrever ele aqui. 5A, 5B, 105 por 32. 3A menos 3B igual a menos 105 por 32. Para resolver um sistema como esse, o que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar em cima por... Vou multiplicar em cima por 3. Por que por 3? Porque se eu faço 3 vezes 5, vai dar 15. Quer dizer que então eu vou multiplicar embaixo por 5. Porque vai ficar 15. Então aqui vai ficar 3 vezes 5, 15. 5 vezes menos 3, menos 15. Então, eu vou ter 15A mais 15B vezes 105. Tá? 105 vezes 3, 315 sobre 32. Embaixo, se eu multipliquei por 5, eu vou ficar com 15A menos 15B e menos, né, menos 315 sobre 32. E aí eu vou... Fale. Qualquer sistema dá para fazer essa multiplicação aí de diferente. Eu pensei que, tipo, dava só multiplicar igual. Tipo, tinha que multiplicar por 3 em cima e embaixo por 3. Qualquer sistema pode fazer isso? Sim, qualquer sistema. Qualquer sistema linear que tu tiver, tu multiplica embaixo para cortar o que tu quer. Não precisa ser igual. Se a primeira equação é uma coisa, a segunda equação é outra. Tu vai multiplicar em cima e embaixo para a segunda tua necessidade. Tá? É isso. Obrigado, senhor. De nada. Tá. Só uma coisinha aqui que eu não curti. Aqui tá certo. Deixa eu ver. Tá. Bom, do jeitinho que tá aqui, ele vai me concluir o quê? Bom, eu vou ficar com 30A. 30A. Aqui, o B vai zerar. Igual a quanto? Se o B vai zerar, eu vou ficar com 315 sobre 32 menos 315 sobre 32. Quanto é que dá isso? Isso dá zero. Portanto, quanto é que vai ser o A? Quanto vai ser o A? O A vai ser zero. Pode. O A é zero. Tá, se o A é zero, nós vamos pegar a nossa equação original
e vamos trazer para cá. Posso pegar essa aqui? Posso. Posso pegar essa aqui? Posso. Qual delas eu vou pegar? O Unidunité, o escolhido foi você. Peguei o de cima. Podia ter pego o de baixo e encontrar o mesmo lugar. Ia chegar no mesmo lugar. Tá. Deus, peraí. Tem uma coisa que não tá me cheirando bem aqui. Porque se eu dividir o B... Cara, isso é uma coisa. 5 vezes menos 3. Não, tá certo, determinante existe. Eu acho que esse A aqui tem um... Nós estamos com um problema aqui. Deixa eu só ver. Acho que nessas contas aqui nós tivemos um lapso. Mais 5 meios, menos 7 sobre 32. 105, tá. Menos 5, mais 3 meios, mais 7 sobre 32. Menos 5. Ah, mas aqui eu tô fazendo uma coisa errada aqui também, né? Tô fazendo uma coisa errada aqui. Aqui tá correta a pergunta do colega, está correta e eu respondi corretamente, mas aqui eu fiz uma coisa errada, né? Ah, sorry. Ó, 105 vezes 3 é 315, só que ali não é 105, não é vezes... É 105 vezes 5 é 525. Agora sim, né, professor? Então, 30, aqui vai ficar 30A. Negativo isso aqui, né? Então, vai ficar 315 menos 525, isso dá 210. Negativo, né? Menos 210 sobre 32. E aí, o que acontece? Se eu for dividir, se eu for determinar o A, eu vou ter quem? Eu vou ter A igual a menos 210 sobre 32, dividido por 3. Ou seja, né? Eu vou ficar com A igual a menos 210 sobre 32 vezes 1/3. Bom, 210 É que divide... 30. Ah, é 30, né? Obrigado. 210 que divide 30 é 7, né? 210 que divide 30 é 7. Ou seja, ele vai ficar menos 7 sobre 32. Então, o A ficou menos 7 sobre 32. Tá. Então, já temos o C, o D, e agora descobrimos o A. Se o A é menos 7 sobre 32, vamos escolher qualquer uma das equações. Vou pegar, por exemplo, posso pegar a primeira, posso pegar a segunda. Vou pegar a segunda porque eu sei que se eu pegar a primeira, vão dizer, mas na primeira era tudo bonito, na segunda eu queria ver. Então, menos 7 sobre 32, menos 3B, igual a menos 105 sobre 32. Tá. Menos 21 sobre 32, menos 3B, menos 105 sobre 32. Menos 3B igual a menos 105 sobre 32, mais 21 sobre 32. Então, menos 105 mais 21, isso deu menos 84. Então, menos 3B igual a menos 84 sobre 32. Ou seja, o B é menos 84 sobre 32 dividido por menos 3. Ou seja, isso vai ser um valor positivo, né? Menos com menos. Vezes 1/3. Bom, 84 que divide 3, isso dá 28. Por 32. Você pode deixar assim.
Ou simplificar, né? Se eu simplificar 28 por 32, isso é a mesma coisa que 7 oitavos. Né? Então tá. Eu divido em cima e embaixo por 4, né? Porque 28 é 7 vezes 4 e 32 é 8 vezes 4. Tá, então eu descobri que o B é 7 oitavos. Para que tudo isso? Para quê? Para quê? Para resolver essa transformada de Laplace aqui, né? Então, vou fazer o seguinte. Vou descompartilhar só um minutinho e já compartilho com vocês. Deixa eu só fazer uma... Só fazer... Tá. Beleza. Beleza. E aqui. E aqui. Tá. Então, nós tínhamos... Nosso problema era esse aqui, né? Nós tínhamos que resolver aquela transformada inversa. Então, eu sei que 3s menos 2 sobre s ao cubo de s mais 4 é igual a A. O A é menos 32, menos 7 sobre 32. Então, menos 7 sobre S. Mais o B. O B é 7 oitavos. Mais o C. E era menos 1 meio. Esse é o cubo, né, professor? Esse é o cubo. Mais o D era 7 sobre 32. Tá. Então, como o nosso objetivo é a transformada inversa, então vai ficar quanto? Menos 7 sobre 32 da transformada inversa de 1 sobre S. Mais 7 oitavos da transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado. Não, vou botar aqui embaixo. É igual a menos 7 sobre 32 da transformada inversa de 1 sobre S. E 7 oitavos da transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado. Menos 1 meio da transformada inversa de 1 sobre S ao cubo, mais 7/32 de 1 sobre S mais 4. Tá. E aí nós temos que nós temos que agora olhar para a tabela A das funções. E nós temos o seguinte, bom, a primeira, vamos botar de outras cores, vamos pegar cores. Vamos variar as nossas cores. Vou pegar esse azul aqui. Então, a primeira, nós temos 1 sobre S, e 1 sobre S, claramente, é 1. Então, vai ficar menos 7 sobre 32, vezes essa transformada inversa, que é 1. Mais, vou pegar outra corzinha aqui. Se eu for para o 1 sobre S ao quadrado, é T. Então, vai ficar 7 oitavos vezes T. Mais não, menos, né? Vamos pegar outra cor. Vou pegar o roxo. Então, agora eu tenho S, 1 sobre S ao cubo. Bom, aquela história, né? Eu tenho 1 sobre S ao cubo. Então, é a mesma coisa que eu ter, né? Que eu ter a fração S ao quadrado mais 1. Então, aqui está o quadrado.
Então, meu P. Então, aqui está 2 mais 1. Bom, se aqui eu tenho gama de 2 mais 1, então o que está faltando lá fora? 1 sobre o gama, né, de 2 mais 1. Então, vai ficar menos 1 meio vezes 1 sobre o gama de 3 vezes, então, t ao quadrado. Tá, então foi essa. E aí, por fim, sobrou 1 sobre S na quarta. Vamos ver 1 sobre S na quarta. Eu vou pegar... Vai ser essa aqui, né? Então, 1 sobre S na quarta. Se é mais 4, né? S menos 4, né? Que vai ficar o S mais 4. Então, o meu A é menos 4. Então, vai ficar mais 7 sobre 32 de E na menos 4T. Então, a gente pode simplesmente reescrever isso de forma, né, ao menos 7 sobre 32, mais 7 oitavos de T, menos o gama de 3, né? O gama de 3 é 2 fatorial, que é 2, então vai ficar menos 1 quarto de T ao quadrado, menos 7 sobre 32, e na menos 4T. Então, essa aqui então ficou a transformada final. Menos 7 sobre 32. Vamos escrever isso aqui de forma decente. 7 oitavos de T. Menos 1 quarto de T ao quadrado. Menos 7 sobre 32. De E na menos 4T. Tá. E aí, então, nós temos a transformada inversa. Professor, Fala. deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se o senhor vai achar bobo ou não. No trabalho, o senhor pede ali para a gente botar na transformada de Laplace. Então, a gente tem que pegar aquela equação que o senhor deu para nós, aquela função que o senhor deu para nós, passar para Laplace e depois voltar. Isso? É isso aqui que está aqui nesse esquema. Deixa eu ver uma coisa. A gente vai fazer um intervalo e a gente vai fazer o seguinte, eu vou ir direto para cá, né? Que é isso aqui que é o que o trabalho tá pedindo, né? Que é assim, o que nós já fizemos? Nós temos a equação diferencial, eu vou ter que aplicar o Laplace, isolar o YS e depois fazer a transformada inversa. Então, a transformada inversa, ela entra nesse ponto aqui. Então, eu vou, depois do intervalo, agora são o quê? Agora são 20 e 25. Depois do intervalo, a gente vai começar, então, a fazer esses exemplos aqui com equações diferenciais, né? Porque esses aqui são exemplos que tem a ver bastante com o trabalho. E aí alguém vai dizer assim, mas então tudo não tinha a ver. Claro que tudo tem a ver, porque o grande problema, né, se a gente olhar para esse exemplo aqui, vamos ver aqui, depois eu vou pegar passo a passo dele. O grande problema dele está onde? Está numa transformada inversa. Então, na hora de resolver a transformada de Laplace, o grande X, na hora de resolver uma equação para transformada de Laplace, o grande X está na transformada inversa. Então, a partir de agora, depois do intervalo, eu vou me dedicar exclusivamente a resolver, então, equações diferenciais, né? E aí vocês vão ver que o problema, né, a parte mais dura é essa aqui, que é o que nós estamos fazendo, a transformada inversa. Certo? Vamos fazer um break e a gente retorna às 20h40, né? 20h40, 20h45. Não mais que 20h45, certo? Então, até daqui a pouquinho, então. Mas é isso aí que tu me perguntou, tá?